Deus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, amados irmãos que estão no templo, os nossos amados irmãos internautas, graças a Deus, é muito bom e nos alegramos muito de poder cultuar a Deus no templo, podemos cultuar a Deus com o templo, com suas portas abertas, usarmos amplificador de voz, usarmos as redes sociais para adorarmos juntos com os irmãos ao nosso Deus. Queridos em Cristo, queridos irmãos em Cristo, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4, estaremos lendo versículo 11, 12 e 13. E nesse texto nós estaremos vendo uma revelação de Deus, nós estaremos sendo admoestados também pela parte do Senhor, estaremos instruídos na palavra e no poder de Deus. E esse texto que nós estamos vendo, que nós iremos ver, no capítulo 4 de Hebreus, a partir do versículo 11, ele vem falando aqui para nós de um aspecto que conclui, ou uma conclusão do que estava no início do capítulo, no capítulo 4, ainda do versículo 5, quando fala de Salmo 95, 6 e 7, também falando do Salmo 95, e ele fala muito do livro de Hebreus, tem tido muitas advertências, ou tem muitas advertências para nós, no sentido de nós estarmos vigilantes, no sentido de nós estarmos nos esforçando, no sentido de nós estarmos remindo o tempo, aproveitando o dia de hoje. O hoje nos pertence. E o texto de hoje que nós queremos conversar com os irmãos, meditar com a igreja, com o povo de Deus, que está em Hebreus 4, versículo 11, diz assim: esforcemo-nos, Hebreus 4, 11, King James, não, deixa na CF, corrigida fiel, é isso. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Em outras versões, na Almeida atualizada, diz assim: naquele com quem temos que prestar contas. Prestar conta, normalmente nós não gostamos de prestar conta. É sempre um momento de mostrar resultados, um momento de apreensão, mas é necessário também. Amados irmãos, e nesse texto nós temos muitas palavras que nós podemos pensar nesta noite, como por exemplo, esforcemo-nos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Discernimento de espírito, criaturas, coisas, nada está encoberta diante do Senhor nosso Deus. Esse capítulo 4 que nós estamos tratando, falamos um pouco a semana passada e hoje mais um pouco, ele vai falar de nós entrarmos no descanso de Deus, um descanso que Deus tem para o seu povo, e trazem uma ênfase nesses Salmos 95 e no Salmo também 97. E eu quero, dentro desse texto que nós lemos, tratar do seguinte tema: a responsabilidade humana diante do poder da palavra e da onisciência de Deus. A responsabilidade humana diante do poder da palavra e da onisciência de Deus. Pode parecer que, e às vezes nós ouvimos as palavras como essa: que responsabilidade que o homem tem. Para alguns, o homem é eleito, alguma linha teológica, a eleição, a predestinação. Uma vez eleito, você está eleito e pronto, pode ficar tranquilo, mesmo que você não queira, você vai para o céu.
Mas nesse texto aqui nos fala mais coisas que nós precisamos estar atentos. É lógico que mesmo aqueles que são eleitos precisam zelar pela vocação da parte do Senhor. E dentro desse tema, a responsabilidade humana diante da palavra, do poder da palavra e da onisciência de Deus, eu quero tratar sobre a primeira coisa, que é sobre a responsabilidade do homem. Qual é a responsabilidade? O que eu tenho que fazer para diante dessa responsabilidade que Deus nos fala? Uma vez que eu sou eleito, uma vez que eu sou salvo, está tudo resolvido. Pelo que eu entendo da palavra do Senhor, nesse próprio texto, em todo o livro de Hebreus, nós vamos dizer que nós precisamos ser vigilantes, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos nos esforçar. E o texto de hoje começa exatamente com isso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esse texto é escrito para os hebreus, esse texto é escrito para os eleitos, mas mesmo sendo endereçado aos eleitos, ele diz: esforcemo-nos, pois, para entrarmos nesse descanso. E quando a gente vê esse texto, ele está dizendo o seguinte: é uma responsabilidade, é uma atitude minha, sua, de cada um de nós. Nós temos uma responsabilidade, nós temos que nos posicionarmos de uma forma que Deus quer que nós nos posicionemos, se nós queremos entrar nesse repouso que Deus tem preparado para o seu povo. Esse esforço, ele é pessoal, cada um tem que zelar pela sua vida espiritual. Você que sabe as suas necessidades, os seus pontos frágeis, débeis, e que você precisa estar vigilante. E naquilo que você se sente mais débil, você precisa se esforçar mais ainda para chegar a uma estatura de fortaleza, para estar mais perfeito, mais santo diante do Senhor. Esforçar é uma atitude pessoal, mas é uma atitude também da igreja, como corpo, como membro, um orando pelo outro, um encorajando o outro, um advertindo o outro, um dispondo a levar a cruz um do outro. Não é só de um, mas de toda a unidade do corpo, e também não é só por um curto período de tempo, é durante toda a vida. Nós não podemos nos esforçarmos e depois dizer: cansei, pronto, agora eu vou descansar. Não é assim. Nós temos que nos esforçarmos durante toda a nossa vida. Não é porque eu já cheguei ao pastorado que agora pronto, eu não vou pecar mais, eu preciso ficar tranquilo, sossegado. Não, não é assim. Devemos continuar nos esforçando todo o tempo da nossa vida para entrarmos no repouso celestial, no repouso de Deus. O esforço, ela é uma guerra e com muitas batalhas. Tem dia que você se sente mais vitorioso, mais corajoso, mas tem dia que você acha que não vai dar conta, que não tem mais jeito, ou seja, mas isso são as batalhas da vida. Mas nós estamos em uma grande guerra, e a Bíblia nos garante que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Não é porque hoje eu estou cabisbaixo, não é porque hoje eu estou com um problema, não é porque hoje estou enfermo, não é por isso que eu perdi a guerra, não, é uma batalha, são batalhas diárias, que nós vamos vencendo porque Cristo vence por nós, e em toda esta guerra nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Deus tem um descanso para o seu povo, mas requer que cada um de nós se esforce para entrar nesse esforço. E esse esforço, irmãos, às vezes eu ouço a gente dizer assim: eu não aguento mais. Eu penso que quando um cristão diz assim, eu não aguento mais, ou ele não tem noção do que está dizendo, ou está chamando Deus de mentiroso. Porque a palavra de Deus nos diz que não vem nenhuma provação além daquilo que eu possa suportar. Então Deus não vai deixar vir sobre nós provações além do que aquilo que nós possamos suportar. Então dizer eu não aguento mais é como se dissesse para Deus: Deus, você não está vendo, você não sabe, ou você esqueceu que eu não aguento mais. E Deus sabe com certeza todas as coisas. É que nós queremos nos acomodar ou logo a vitória ou logo desistir nas primeiras batalhas. Mas a palavra de Deus nos ensina nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, veja aí na sua Bíblia como é que está. Hebreus 12, versículo 4. Até quando eu tenho que resistir?
Até quando eu tenho que ser resiliente? Hebreus 12, versículo 4. Não é um dia, não é dois, não são 2 dias, não um mês, um ano, não. Irmão, eu tenho que resistir até o sangue. Ainda se não doeu sangue, não deu sangue no joelho, ainda não deu, não, irmão, aguenta firme. Deus sabe o teu limite, Deus vai te fortalecer, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos encorajar e nós vamos avançar e caminhar em nome de Jesus. A palavra em Hebreus 12, versículo 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, amados irmãos, a nossa luta maior, o nosso adversário maior é o pecado. Não faz sentido nós cedermos ao pecado, porque nós temos Cristo por nós, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele está sempre conosco. Então, se nós resistirmos até o sangue, Deus certamente nos dará vitória. Nós precisamos ser resistentes, nos esforçando, não cedendo em hipótese alguma ao pecado, ao desânimo, à apatia. Não, amados, em nome de Jesus, nos esforcemos e na graça do Senhor nós vamos vencer. Porque Deus é conosco. Porque também o nosso esforço, que nós devemos resistir até o sangue, você pode perguntar assim: para que tudo isso? Para que resistir até o sangue? A gente vê profissionais, atletas profissionais, deixando de ter quase que uma vida social, se dedicando à profissão, algumas profissões mais sangrentas, como boxe e outras coisas assim, e eles lutam até derramar seu sangue, derramam uma vez, derramam duas, mas vão perseverando. Outros fazem calo, outros comprometem até a saúde no futuro, mas eles são perseverantes em busca de uma coroa, de um prêmio, que é humano, que é terreno, que é corruptível. Mas a minha luta, a minha resistência, a sua, a nossa, que deve ser até o sangue, é diferente disso. Não é por algo corruptível, não é por algo passageiro, é por algo que é eterno, é por algo que é santo, é por algo que é sagrado. Vejamos na sua Bíblia também, 1 Coríntios 9, 25, ela diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Os atletas se dominam, se privam de tantos desejos de vida social, de alimentação, de tantas coisas para conseguir uma medalha, para conseguir um troféu, para conseguir um prêmio, mas que consegue hoje e amanhã já não tem mais sentido, já perdeu. Até hoje vejo algumas frases para entrar na glória eterna. Ele não sabe o que é isso, entrar na glória eterna. Nenhum título humano dá ao homem o direito de entrar na glória eterna. Pode entrar na história do clube, pode entrar na história do atleta, mas isso tudo é passageiro. A glória eterna só com Deus. Então a nossa luta é resistir, esforcemos-nos para ganharmos uma coroa incorruptível. É por isso que nós devemos nos esforçar. E nós não estamos nos esforçando também como quem não sabe para onde ir. O nosso esforço, a nossa responsabilidade de nos esforçarmos é sabendo que nós vamos nos esforçar para ganharmos algo maravilhoso. Nós vamos nos esforçarmos até o sangue. Nós vamos orar um dia, 2 dias, 30 dias, 40 dias, 40 anos. Nós vamos perseverar todo o tempo que for necessário até recebermos de Deus a coroa incorruptível, porque nós temos um alvo. Você tem um alvo na sua vida. Nós estamos trabalhando esse ano, projetar, e em janeiro nós falamos projetos nobres, em fevereiro nós falamos de preparar, e em março nós estamos falando de semear. Isso é para quem tem alvo. Eu quero colher, o alvo é colher. Por isso você tem que projetar, por isso você tem que se preparar, por isso você tem que semear. E nós temos um alvo, não é vivermos aqui na terra eternamente. Não é conseguirmos uma casa confortável, não é conseguirmos um emprego maravilhoso. Não, isso tudo é bom e todos nós queremos isso, mas o nosso alvo maior é chegar no céu.
Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, você pode confirmar comigo aí, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu prêmio está lá. O meu alvo é o céu. O meu alvo é chegar na eternidade. É lá que está o meu prêmio, lá é a minha reta, minha meta é chegar lá. Por isso eu tenho que me esforçar até o sangue para chegar e estar com o nosso Deus, zelando pela vocação da salvação em Cristo Jesus. Amados irmãos, se nós fizermos assim, porque o mesmo texto ainda no versículo 11 diz assim: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Se nós não nos esforçarmos, o que pode acontecer conosco? Cairmos. Esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém fique de fora, a fim de que ninguém caia pelo caminho, a fim de que ninguém fique ao longo da estrada, segundo os exemplos que nós tivemos da desobediência. Quais exemplos nós tivemos da desobediência? Eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas pessoas que dentro do povo escolhido de Deus, dentro dos hebreus, um povo escolhido, eleito por Deus, que caíram pelo caminho. Se nós olharmos o povo hebreu quando estava no Egito, na escravidão, quando Deus os tira de lá, nós percebemos que daquela multidão, nem todos entraram na terra prometida. Aliás, do povo escolhido de Deus, aquela geração que saiu do Egito, com mais de 20 anos, não só Caleb e Josué entrou na terra prometida. Mas nós podemos dar alguns exemplos de pessoas que estavam entre os escolhidos e que não entraram, que caíram pelo caminho. Como diz o exemplo, eles não se esforçaram e foram desobedientes. E aí nós podemos lembrar de Corá, Datã e Abirão, da tribo de Levi, conforme diz número 16, e que caíram, a terra engoliu. Se rebelaram contra Moisés e a terra os engoliu. Eles caíram no meio da caminhada, não chegaram do outro lado na terra prometida. Mas não foi só ele. Nós podemos ver também, nós vimos que Acã, também escolhido da tribo de Judá, também caiu, não entrou. Mas não era escolhido, não era da tribo de Levi ou da tribo de Judá, e não entraram também. Mas nós não podemos ver outros também, olha, Nadab e Abiú, escolhido, filho do sacerdote Arão, que também ficaram, se fosse no nosso dia nós diríamos, filho do pastor, desviou, caiu, pecou, não entrou, irmãos, no descanso de Deus. Os exemplos que a Bíblia está falando, os exemplos da desobediência, essas pessoas são exemplos que nós não devemos seguir. Mas você quer mais exemplos? Vamos pensar aqui nos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que também não entraram. E se você pensar, mas pastor, você está falando só do Antigo Testamento. Eu acho que você está assistindo aquela novela da Record. Eu estou. Que fala sobre a Bíblia. Mas eu quero trazer à sua memória também Judas, escolhido por Jesus. Judas Iscariotes, que também não entrou. Caiu ao longo da caminhada. Lembra daquela história em Atos de Ananias e Safira, marido e mulher, que também caíram mortos e não entraram na promessa de Deus. Esforcemo-nos até o sangue, é responsabilidade minha. A salvação é de graça, a salvação é pelo sangue de Jesus Cristo, mas eu tenho que me esforçar até o sangue para entrar no descanso do meu Senhor. Essa é a minha, essa é a sua, essa é a nossa responsabilidade.
Então, amados irmãos, dentro desse tema, a responsabilidade humana diante do poder da palavra e da onisciência de Deus. Nós temos a responsabilidade do homem, e a segunda coisa que nós podemos ver é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra viva. Veja comigo na sua Bíblia, veja versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, veja nesse texto, dentro desse versículo, que a palavra de Deus, ela é viva. Essa palavra de Deus, ela é viva e dá vida. Veja lá em Gênesis, se você for olhar, Deus fez toda a criação só com a palavra. Ele fez toda a criação de 6 dias, disse Deus, haja isso. No poder da palavra, Deus foi criando. É o poder da palavra, essa palavra viva aqui, não é só uma palavra solta, é o próprio Deus agindo, é o próprio poder de Deus sendo manifestado, é a palavra viva. O apóstolo João escreveu no Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio de todas as coisas, antes da criação, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, esta palavra é o próprio Deus. Então, amados irmãos, quando diz assim, no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e ela traz viva, ela significa o raciocínio, a vontade, a onipotência e os mandamentos divinos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna e ela dá vida. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela sempre cumpre com o seu propósito, ela sempre traz o resultado desejado, ela nunca volta vazia. Para nós pensarmos nesse tema, vejamos Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma vez que Deus falou, está falado. Se Deus prometeu uma bênção para você, creia. Deus falou, a palavra de Deus vai se cumprir. Nós precisamos confiar e esperar no tempo de Deus, o cumprimento da palavra dele. É próprio Deus empenhando. Deus não precisa empenhar um fio do bigode, Ele empenha a sua própria palavra. Deus não precisa de um documento assinado com firma reconhecida, porque a palavra dele é mais do que suficiente. A palavra de Deus é poderosa. Vamos ver o que mais não diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta. Ela, às vezes, tem alguns pecados que só vai mesmo pela espada de Jesus, para cortar, para decepar, para fazer uma cirurgia, uma limpeza, para tirar o pecado. Ela corta, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela é penetrante. Vejamos que no texto diz: ela penetra, ela é perfurante, ela vai no mais íntimo do nosso coração. Ela é penetrante, ela entra mais profundo, mais precisa do que uma bala de um rifle. Ela é mais penetrante do que uma flecha. Ela vai no interior de cada coração, porque ela sonda os nossos corações. É o próprio Deus. É o poder da palavra. A palavra de Deus também, ela é fogo consumidor, ele é martelo que esmiuça o coração mais endurecido, mais incrédulo. A palavra de Deus é capaz de transformar. Se você ver comigo em Jeremias capítulo 23, versículo 29, que diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não há coração empedrecido que Deus não quebre com a sua palavra.
Não há, irmãos. A palavra de Deus é poderosa, ela corta, ela penetra no mais íntimo de cada ser humano, ela é fogo que consome, inquieta, não deixa a gente ficar em paz até que a gente cumpra a vontade de Deus. Ela é martelo da parte do Senhor, que esmiuça, que quebra o coração empedrecido. Ela é capaz, diz o texto ainda, que ela é capaz de separar alma e espírito. Para os dicotomistas que só tem um ou outro, então não separa, porque não tem. Mas para mim que creio que tem uma alma, corpo e espírito, ela é capaz de separar alma e espírito. Louvado seja Deus. Ela é capaz de sondar o mais íntimo do coração do humano. Ela é capaz de discernir, ou seja, discriminar, julgar retamente os pensamentos e a intenção do coração. E muitas vezes, amados irmãos, nós somos traídos pelo nosso pensamento, quando nós estamos num culto, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos ali, mas o nosso pensamento está andando, vagando. A palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos. E aí aqui eu penso que uma coisa que nós temos que pedir ao Espírito Santo: Senhor, dá-me o dom de discernimento. Porque nós conseguimos ver a pessoa por fora, mas nós não conseguimos ver o que está no seu pensamento. Se ela está nos abraçando com amor, ou se está nos abraçando com um abraço de traição, se o beijo é de amor ou se é um beijo de Judas. Então nós temos que pedir a Deus discernimento, como a palavra do Senhor que nos dá discernimento para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, a responsabilidade humana diante do poder da palavra e da onisciência de Deus. Nós temos responsabilidade, não podemos fugir dela. Nós devemos entender que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. E ainda vemos nesse mesmo texto, irmãos, ainda o poder de Deus, a onisciência de Deus. Não dá para nós nos escondermos de Deus. Não dá para nós escondermos de Deus qualquer pensamento nosso. Não dá para nós escondermos de Deus, podemos esconder de muitas pessoas, menos de Deus, porque Ele conhece as nossas palavras antes que nós falemos. As nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, todas elas estão nus e patentes diante do Senhor. Nada foge do seu controle. Essa é a onisciência de Deus. Vejamos juntos, ainda na sua Bíblia, capítulo 4 de Hebreus, versículo 13. Diz a palavra: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Primeiro, não há nenhuma criatura. Tudo que foi criado está nulo e patente, sempre na presença de Deus. Nada está encoberto. Se nós pensarmos assim um vírus, uma bactéria, se nós pensarmos num verme, num inseto, se nós pensarmos num réptil, se nós pensarmos num mamífero, se nós pensarmos no animal terrestre, num aquático, se nós pensarmos nas aves, se nós pensarmos na terra toda, se nós pensarmos no universo, se nós pensarmos em seres espirituais, anjos e demônios, todos eles estão nus e patentes diante do Senhor. E não é só de dia, nem só de noite, é todo o tempo, não tem presente nem passado, não tem dia e noite, sempre é tempo presente para Deus. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. É isso que a palavra do Senhor está dizendo: esforcemo-nos para não sermos achados em desobediência, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e entra no mais profundo de cada ser humano, e nenhuma criatura, nada que foi criado, se esconde, é capaz de se esconder da presença de Deus. E o texto ainda nos diz, olha, se nenhuma criatura, nada que foi criado, pode se esconder da presença de Deus, a parte B do versículo diz assim: pelo contrário, todas as coisas, aí o que é vivo e o que não é, estão nus e descobertas e patentes aos olhos daquele que nós temos que prestar conta.
Todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos de Deus, nada foge. Isso para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam no caminho do Senhor, é maravilhoso. Saber que os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim, olhando as nossas debilidades, os nossos sonhos, as nossas fraquezas, e Ele, sabendo todas as coisas, Ele vai fazer a provisão e nos conduzir em vitória. Mas para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão longe do caminho do Senhor, esta palavra ela é juízo, ela é um martelo, ela é fogo consumidor. A palavra de Deus não nos diz, e Jeremias escrevendo da parte do Senhor, capítulo 10, 17, versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu esquadrinho, sabe como que você pega alguma coisa, uma folha de papel, e vai dividindo ela em quadros cada vez menor, de forma que Deus, nos mínimos detalhes, milimétricos, a menor medida possível, Deus está esquadrinhando o meu coração, o seu coração, o meu pensamento, o seu pensamento, de forma que nada foge ao controle de Deus. Ele diz: eu esquadrinho o coração e eu ponho à prova o pensamento do homem. Deus não diz que tenta, mas Ele diz que põe à prova. Prova é para ser aprovado, nem é para ser reprovado, mas Ele põe a prova para dar a cada um, recompensar a cada um segundo as suas ações. Amados irmãos, é maravilhoso saber que os olhos do Senhor estão sobre nós, porque um dia o Senhor vai tomar conta, nós teremos que prestar conta a Deus. Portanto, amados irmãos, concluindo esta mensagem, esforcemo-nos até o sangue, para não sermos achados em desobediência diante do Senhor e cairmos pelo meio do caminho. Pois a palavra de Deus que nos diz isso, ela é fiel e ela é eficaz. E Deus esquadrinha os nossos corações. E um dia nós teremos que prestar conta a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Que esta palavra sirva de nós para de ânimo, de alegria, de saber que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e nós somos o povo dele, e tudo está descoberto e patente aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Me alcançou, pra ti quero